Antes de levarmos nossa voz em oração, quero te convidar a refletir na palavra de Deus e no que Ele tem para o nosso coração hoje. Muitas vezes, quando olhamos ao redor, parece que todos estão bem. Sorrisos nos rostos, conversas animadas, gestos de harmonia. À primeira vista, pensamos, está tudo em paz. Mas a realidade é que por trás de cada semblante há uma história não contada. Por trás de cada sorriso, há batalhas silenciosas que ninguém vê. Quantas vezes você já enfrentou lutas interiores que ninguém ao seu redor poderia imaginar? Aparentemente, tudo parecia normal, mas dentro de você havia um peso, um conflito, uma guerra entre a fé e a dúvida, entre o ânimo e o desânimo. E é exatamente sobre isso que precisamos falar. A guerra invisível. Aquela que não aparece nas fotos, mas que todos enfrentam de alguma forma. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:17, revela uma verdade profunda. Existe um embate constante entre a carne e o espírito. A carne deseja aquilo que nos afasta de Deus. Egoísmo, orgulho, inveja, preguiça, prazeres passageiros. Já o espírito, que foi despertado em nós pelo Senhor, anseia por santidade, amor, oração, pureza e obediência. Essa luta é real e acontece diariamente, mesmo quando tentamos ignorá-la. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos estar atentos. Não se trata apenas de dificuldades externas, como problemas financeiros, doenças ou relacionamentos quebrados. Existe um campo de batalha ainda mais profundo. A luta interna entre aquilo que a nossa carne deseja e aquilo que o Espírito Santo nos chama a viver. Escreva nos comentários: eu reconheço essa batalha e escolho lutar com Cristo. Quando olhamos para essa batalha interior, precisamos entender que não é apenas uma questão de força de vontade ou disciplina pessoal. A Bíblia é clara em nos mostrar que a carne e o espírito estão em constante oposição. A carne busca os prazeres imediatos, enquanto o espírito busca aquilo que é eterno. É por isso que tantas vezes sentimos resistência justamente quando queremos nos aproximar de Deus. Você decide orar e de repente bate um cansaço inesperado. Você abre a Bíblia para meditar, mas logo se lembre de algo urgente que precisa resolver. Você planeja um tempo de adoração, mas sua mente começa a vagar para preocupações ou distrações. Isso não é coincidência. É a prova de que existe uma guerra acontecendo dentro de nós. Uma batalha pela nossa atenção, pelo nosso foco, pelo nosso coração. O inimigo deseja que você trate essas distrações como coisas pequenas e sem importância. Mas, na verdade, elas são armas contra a sua vida espiritual. Ele quer que você normalize a preguiça, o desânimo, a falta de disciplina espiritual, para que, aos poucos, o fogo do Espírito vá se apagando dentro de você. Mas há uma boa notícia. Em Cristo, nós não estamos desarmados. Paulo diz em Gálatas 5:24 e 25 que aqueles que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos, e que devemos viver e andar no Espírito, ou seja, não estamos condenados a viver escravos da carne. Temos a capacidade em Cristo de vencer essa guerra. Hoje, você pode escolher não ser governado pelas emoções, pelo impulso, pelo desejo passageiro. Você pode decidir entregar tudo isso aos pés da cruz e permitir que o Espírito Santo guie seus passos. Declare nos comentários: eu escolho andar no Espírito e não na carne. Quando a palavra fala sobre crucificar a carne, não está se referindo a algo simples ou confortável. Crucificar é um ato doloroso, intencional e radical. No tempo de Jesus, a crucificação era a forma mais cruel de morte. E Paulo usa essa metáfora para nos mostrar que vencer a carne exige renúncia, exige dor, exige escolhas difíceis. Matar os desejos da carne significa dizer não a tudo aquilo que parece agradável no momento, mas que no fim traz destruição espiritual. Significa abrir mão do orgulho quando você tem razão, do desejo de vingança quando é ferido, da impureza quando sua carne clama por prazer passageiro. É um processo constante que dói, mas que gera vida verdadeira em Cristo. Negar-se a si mesmo não é se anular, mas é escolher viver a vida que Deus tem para você. É recusar aquilo que parece fácil e imediato para receber aquilo que é eterno e perfeito.
Cada vez que você escolhe obedecer a Deus, em vez de seguir a sua própria vontade, você está crucificando um pedaço da carne e permitindo que Cristo viva mais plenamente em você. E esse processo não é rápido. Ele não acontece de um dia para o outro. É diário, constante, uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Hoje eu vou andar no Espírito. Hoje eu vou escolher Jesus. Por isso, não se culpe pelas lutas. Todos enfrentamos essa guerra interior. O importante é não desistir, não deixar a carne vencer, mas insistir em andar com Cristo mesmo quando parece mais difícil. Se você crê que está disposto a crucificar a carne para viver em Cristo, escreva nos comentários: eu escolho a vida em Jesus. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8:6 que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa verdade é profunda e prática. Sempre que seguimos apenas os desejos da carne, colhemos vazio, ansiedade e destruição. Mas quando escolhemos andar no Espírito, experimentamos vida plena e uma paz que o mundo não pode dar. A carne sempre vai tentar nos convencer de que seus desejos são urgentes, que precisamos satisfazê-los imediatamente. Mas é mentira. O que parece prazeroso no momento, muitas vezes se torna prisão depois. Já o Espírito nos guia para escolhas que podem parecer difíceis hoje, mas que trazem frutos eternos de alegria, liberdade e vitória. O inimigo quer que você pense que distrações, preguiça e tentações são apenas detalhes da vida. Mas a verdade é que essas pequenas batalhas são decisivas. Cada vez que você escolhe orar, mesmo cansado, ler a Bíblia, mesmo ocupado, perdoar, mesmo ferido, você está vencendo guerras espirituais que moldam o seu destino eterno. Entenda, você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está em você, fortalecendo-o, renovando-o, capacitando-o a dizer não ao pecado e sim à santidade. Essa é a diferença entre viver uma vida natural e viver uma vida sobrenatural em Cristo. Se você deseja que sua mente seja guiada pelo Espírito e não pela carne, declare nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Crucificar a carne não significa deixar de ser humano ou nunca mais enfrentar lutas. Significa decidir todos os dias que os desejos da carne não terão a última palavra sobre a sua vida. O apóstolo Paulo usa a palavra crucificar para nos mostrar que esse processo não é fácil nem rápido. A crucificação era dolorosa, lenta e exigia renúncia total. Assim também é quando dizemos não ao pecado e sim a Cristo. Muitas vezes, nossa carne vai querer nos levar para o caminho mais fácil, para a satisfação imediata, para escolhas que parecem inofensivas, mas que nos afastam de Deus. Porém, quando escolhemos o caminho do Espírito, escolhemos abrir mão do que é passageiro para ganhar aquilo que é eterno. Isso não é perda. É vitória. Morrer para a carne significa deixar para trás o orgulho, a luxúria, a inveja, a raiva, a preguiça, o ressentimento e tudo o que impede o fluir de Deus em nossa vida. Significa permitir que Cristo viva em nós e que nossas atitudes reflitam a sua presença. Esse processo é diário. A cada manhã, precisamos renovar nossa entrega ao Senhor e declarar: hoje não é a minha carne que governa a minha vida, é o Espírito Santo que me conduz. Isso é andar em novidade de vida. Isso é viver em liberdade verdadeira. Se você deseja declarar sua vitória sobre a carne, escreva nos comentários: vivo pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos lembra em Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso significa que sempre que nos deixamos levar apenas pelas vontades passageiras do corpo e da mente, acabamos colhendo vazio, frustração e dor. Mas quando decidimos alimentar o Espírito, encontramos uma paz que o mundo não pode dar e uma alegria que não depende das circunstâncias. É por isso que precisamos vigiar onde temos colocado a nossa mente. O que você tem consumido? O que tem alimentado o seu coração? Quem anda perto de você tem fortalecido sua fé ou enfraquecido sua caminhada? O ambiente, os hábitos e as escolhas que fazemos todos os dias são sementes.
Algumas alimentam a carne e nos afastam de Deus, enquanto outras fortalecem o espírito e nos aproximam dele. Cada vez que escolhemos orar, ler a Bíblia, adorar, perdoar ou confiar em meio à dificuldade, estamos vencendo uma batalha invisível. São pequenas vitórias que, acumuladas, geram transformação e liberdade. Não se trata de perfeição, mas de direção. A cada escolha certa, nos tornamos mais parecidos com Cristo. E lembre-se, o inimigo quer que você pense que essas batalhas são irrelevantes. Mas a verdade é que nelas se decide o rumo da sua vida espiritual. O Espírito Santo está pronto para te ajudar em cada escolha. Basta você convidá-lo. Se você deseja viver essa vida guiada pelo Espírito, escreva nos comentários: "Eu escolho a vida e a paz". A Bíblia nos ensina em Gálatas 5, 24-25, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso significa que não basta apenas dizer que pertencemos a Cristo. É preciso viver de acordo com essa fé, deixando que o Espírito Santo direcione nossas atitudes, palavras e decisões. Crucificar a carne não é algo simbólico ou superficial. É uma escolha diária de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. É abrir mão do que parece agradável no momento, mas que fere a santidade, para abraçar aquilo que gera vida eterna. Não é um processo fácil. Requer renúncia, disciplina e entrega constante ao Senhor. Imagine como foi a crucificação na época de Jesus, dolorosa, lenta e pública. Da mesma forma, matar os desejos da carne muitas vezes será doloroso, exigirá esforço e poderá até ser percebido pelos outros. Mas é justamente através dessa renúncia que o poder de Deus se manifesta em nós. Cada vez que dizemos não à carne, estamos dizendo sim a Cristo, e isso fortalece o espírito. E aqui está a boa notícia: você não precisa lutar sozinho. O Espírito Santo habita em você para te dar força, sabedoria e coragem. Ele é o seu ajudador, o seu conselheiro e o seu guia em todas as coisas. Se você crê que não está sozinho nessa luta e que o Espírito Santo é o seu ajudador, escreva nos comentários: "Eu ando pelo Espírito". A palavra de Deus também nos lembra em Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso significa que nos mostra de forma clara que a maneira como escolhemos pensar e agir define o resultado da nossa vida espiritual. Se alimentamos constantemente os desejos da carne, colheremos vazio, angústia e distanciamento de Deus. Mas, se nos voltamos ao Espírito, teremos vida plena e paz verdadeira. Quantas pessoas buscam a felicidade em coisas passageiras? Dinheiro, status, prazeres momentâneos. Mas tudo isso é limitado e não pode preencher o coração humano. A paz que o mundo oferece é frágil e se desfaz diante da primeira dificuldade. Já a paz que vem de Deus é duradoura, é firme e não depende das circunstâncias. Quando você escolhe alimentar o Espírito através da oração, da leitura da palavra, da adoração e da obediência, você se torna mais forte contra as tentações. A carne pode até gritar, mas o Espírito falará mais alto dentro de você. A sua mente se transforma. Seus pensamentos se alinham com a vontade de Deus e você passa a viver de uma forma que glorifica o Senhor em todas as áreas da sua vida. E lembre-se, a vitória contra a carne não é conquistada em um único dia, mas através de pequenas escolhas diárias que demonstram sua fidelidade a Cristo. Se você deseja viver essa vida de paz e vitória, declare nos comentários: "Minha mente pertence a Cristo".
A cada decisão que você toma para andar no Espírito, algo sobrenatural acontece dentro de você. Pode parecer pequeno, escolher orar em vez de ceder à preguiça, ou decidir ler a Bíblia em vez de perder tempo com distrações. Mas essas pequenas vitórias são grandes diante de Deus. É assim que a sua fé cresce, é assim que sua vida espiritual é fortalecida. O apóstolo Paulo nos ensina que precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Isso significa substituir pensamentos de derrota por pensamentos de vitória, pensamentos de medo por confiança em Deus, pensamentos de ira por palavras de perdão. Quando a sua mente é transformada, suas atitudes também mudam, e então você começa a viver de acordo com a vontade de Deus. Não podemos esquecer que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Você não está sozinho nessa luta contra a carne. Há uma força divina disponível para você, e essa força vem do alto. É o próprio Espírito de Deus que capacita você a dizer não para o pecado e sim para a santidade. O que é impossível para você é possível pelo poder de Deus em você. Portanto, não desanime se cair. Levante-se em nome de Jesus. Cada queda pode se transformar em um testemunho de vitória quando você se levanta com fé. Lembre-se, o inimigo quer que você pense que essas batalhas são irrelevantes, mas a verdade é que nelas se decide o rumo da sua vida espiritual. O Espírito Santo está pronto para te ajudar em cada escolha, basta você convidá-lo. Se você crê que não está sozinho nessa caminhada e que o Espírito Santo é o seu ajudador, escreva nos comentários: "O Espírito Santo me fortalece". Agora, chegamos à conclusão dessa poderosa oração. Lembre-se de que andar no Espírito não é um evento único, mas uma prática diária. É um compromisso contínuo de entregar seu corpo, suas vontades e seus pensamentos a Deus. Cada passo que você dá em obediência fortalece a sua fé e aproxima você do propósito eterno que Ele preparou. Jesus nos lembra em Romanos 8,13: "Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis." Isso significa que a vitória contra a carne é vida plena, não é sofrimento sem sentido, mas transformação profunda que traz paz, alegria e frutos espirituais duradouros. Então, hoje, decida viver intencionalmente no Espírito. Quando surgir a tentação, lembre-se de que a força do céu está disponível para ajudá-lo. Quando o cansaço vier, saiba que o Espírito sustenta. Quando a dúvida bater, firme o seu coração na palavra de Deus. Ele nunca falha, ele nunca abandona. Ele é fiel para conduzir você até a vitória. Vamos fechar esse momento em oração. Senhor, eu entrego a Ti cada parte da minha vida, minha mente, meu coração, meu corpo e minha vontade. Ajuda-me a crucificar a carne diariamente e a viver segundo o Espírito. Que cada decisão minha reflita a Tua presença e Teu amor. Que eu seja guiado por Ti em cada passo, em cada palavra e em cada atitude. Fortaleça-me quando estiver fraco, desperta-me quando estiver distraído e sustenta-me quando o mundo tentar me derrubar. Eu confio em Ti, Senhor, porque sei que através do Espírito posso vencer, ser transformado e caminhar em santidade. Em Teu nome poderoso eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, digite nos comentários: "Glória a Deus", e compartilhe para que outros também sejam fortalecidos.